Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Que bom estar aqui, mais uma oportunidade de poder estar aqui gravando para você nas porções de Provérbios. Já estamos aqui no capítulo 28, ou seja, 28 poderosas porções da parte do Senhor. Então, para mim é uma alegria, para mim é uma honra, é um aprendizado. Eu aprendo, eu ganho, quanto mais eu venho aqui, eu falo, o Senhor, ele me ensina, ele me trata, ele me molda, né? Ele me dá coragem, porque às vezes não é sempre fácil, né? Às vezes a gente erra tanto e começa e para, e começa e faz outro, mas a gente acaba ficando assim um pouco, querendo ficar um pouco sem disposição. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Capítulo 28 de Provérbios e mais uma poderosa porção. Hoje eu quero ler para nós 2 versículos aqui do capítulo 28 de Provérbios. São 28 versículos total. E 2 versículos me chamaram a atenção, que é o versículo 12 e o versículo 28 de Provérbios, capítulo 28, que diz assim: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, o justo se esconde. Isso é o versículo 12. E o versículo 28 diz assim: quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Interessante, né? É um cuidado que nós, como igreja, como servos, de repente eu estou falando com alguém que não é evangélico, não é cristão, ainda não aceitou Jesus, mas crê em Deus, crê que Deus existe. Eu quero dizer para você, nós temos que ter cuidado com as honras, a exaltação que nós damos a pessoas que não creem em Deus, que não creem. Não se trata de cristão, não se trata de um evangélico, não se trata de um pastor. Tem pessoas que totalmente não acreditam na existência de Deus, não acreditam que Deus cura, não acreditam na morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, pessoas assim têm poder de também levar este conhecimento de que não crê e levar ao coração de outras pessoas para que, assim como eles, também não acreditem na existência de Deus. Mas Deus existe. Deus existe, por isso eu estou aqui. Porque Jesus me tirou de um mundo onde só Ele poderia ter me tirado. E o que eu quero dizer para nós é que quando os poderosos, eles crescem, eles recebem honra, eles são exaltados, às vezes até por nós mesmos, né? Nós não somos pessoas, às vezes, não temos tanta cultura, não somos tão bem sucedidas, às vezes, financeiramente, não temos poder executivo, né? Não somos pessoas poderosas, que nós sabemos que existem muitas pessoas poderosas na Terra. Então, pessoas poderosas, eles visam pessoas poderosas. Pessoas poderosas, eles não olham para os pequeninos. Eles não olham. Eles não olham para aqueles famintos. Eles não olham porque não há tanta importância para ele quem não é, quem não tem, quem não esbanja valores, quem não esbanja valores financeiros, não importa para os poderosos, não. Importa ele dar migalhas. Importa eles honrar os pequeninos, os pobres com migalhas. Então, o texto está deixando bem claro aqui para nós. Quando os justos triunfam, a grande alegria. Quem é o justo? É os que creem em Deus. É aqueles que creem em Deus. Toda pessoa que acredita em Deus, que respeita Deus, ainda que não entregou a sua vida para Jesus, ainda que não tem um compromisso de ir para a igreja, de ler a sua palavra, mas
tem aquela preocupação em honrar quem não tem, de estender a mão para quem não tem, de ofertar na vida de quem não tem. Por quê? Porque tem um coração voltado para as coisas de Deus. Então, quando um justo triunfa, ou seja, um homem do bem, uma pessoa do bem, um cristão, um evangélico, uma pessoa do bem, quando uma pessoa do bem triunfa, que há nele um sentimento, um desejo de ver pessoas triunfarem, porque tem pessoas, irmãos, que pensam assim, eu vou crescer. Seja em que área, profissional, emocional, digamos mais do lado profissional, onde traz isso para a nossa vida. Tem pessoas que pensam assim, eu vou crescer na vida, eu vou dar a volta por cima para me honrar meus pais. Eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou ser dono de empresa para me honrar a minha mãe, meus irmãos. Tem pessoas que crescem pensando nos outros. Mas agora tem pessoas que crescem e quando eles crescem, que eles estão lá, eles não estão mais nem aí para ninguém. Então, quem é que vai padecer? É o pequenino, é o pobre, é aquele que não estudou, que vai receber, digamos que as migalhas que os poderosos quiserem lhe dar. Então, fita os teus olhos para quem é bem, quem é do bem. Fita os teus olhos para quem respeita os pobres, para quem respeita os pequeninos, para quem estende a mão para o necessitado. Porque esse crescendo, todos com ele crescerão. Então, por isso, aqui o texto do versículo 12 está deixando bem claro. Quando os justos são pessoas do bem, pessoas que amam pessoas que lutam por objetivo de pessoas. Essas são as pessoas justas, certo? Então, um justo crescendo na terra, ele jamais vai ocultar a benevolência do outro. Mas aí o texto segue dizendo assim, quando os justos triunfam, há grande alegria. Mas quando os ímpios, os maldosos, os poderosos, aqueles que só pensam quanto mais tem dinheiro, mais quer, quanto mais é rico, mais quer, quando esses crescem, quando esses desenvolvem, você pode ter certeza, dificilmente ele nem vai lembrar de onde ele saiu. Como é que ele vai lembrar de um pobre, um necessitado, que não tem onde morar, não tem o que comer, porque ele já chegou no patamar, então agora é só ele e mais ele. Quem perece são aqueles que não têm, porque vão ter que estar se escondendo, se ocultando das pessoas que já cresceram e não estão olhando para os pequenos. Então, esse conselho para nós, que nós venhamos abrir os nossos olhos, olhar para quem de fato é do bem, olhar para pessoas, eu conheço aquele empresário tal, eu conheço aquela autoridade tal, eu conheci ele era pobrezinho, não tinha nada, mas ele cresceu. Hoje ele é rico, hoje ele é próspero, mas na hora que eu preciso dele, eu só ligo. Eu vou lá na empresa e ele diz, manda fulano entrar. E aí você entra, ele te recebe, por quê? Porque você não vai se esconder dele, porque você sabe que ele cresceu, hoje ele é rico, hoje ele é rica, hoje ele é próspero, mas ele está ainda te estendendo a mão. Versículo 28 é quase versículo 12, quase a mesma coisa, que diz assim, quando os ímpios sobem, os homens se escondem, e quando eles aparecem, os justos se multiplicam. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, ou seja, quando o ímpio é aquele que não acredita em Deus, que não respeita as leis do Senhor, que não respeita a crença de ninguém. Quando eles crescem, o que eles querem? Eles querem ocultar as pessoas. Eles querem ocultar as pessoas de bem. Então, que os nossos olhos estejamos abertos para olhar quem é ganancioso, para olhar o que o ímpio, eu repito, o ímpio é aquele que não crê em Deus, que não acredita nas igrejas, que não acredita na família, que quanto menos gente na terra, melhor. Então, um alerta para nós
nesta manhã de hoje, neste dia de hoje. Quando os ímpios sobem, os ímpios é os que não creem em Deus. Os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Sabe por quê? Quando o ímpio perece, porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele abate o soberbo. Conhece um poderoso? Conhece alguém que cresceu, prosperou? De repente você viu a queda dele ou você viu a queda dela. Por quê? Porque ele cresceu e quando ele cresceu, ele se ensoberbeceu. Ele se exaltou, ele se ocultou, ele não foi beneficiador de ninguém, só dele próprio. Tem pessoas, irmão, que quando eles esquecem até da família. Eles esquecem até da família. Quando eles prosperam, quando eles são honrados pelos seus esforços mesmo, eles esquecem da família, de onde vieram, aonde morou. Tem pessoas, não, você vê pessoas, tem pessoas que crescem na vida, que prosperam, e eles fazem questão de mostrar a casa que eles moraram, de onde eles saíram. Por quê? Porque são gratos. Então, fica essa porção para o nosso coração de Provérbios. Quando o justo triunfa, há alegria. Quando o justo triunfa, há alegria. Quando os ímpios, que são aqueles que não creem em Deus, sobem, os homens se escondem. Então, tá aí a porção para nós. Vamos voltar os nossos olhos para pessoas de bem. Vamos ser pessoas de bem. Vamos crescer, prosperar em várias áreas da nossa vida. Mas vamos ter cuidado. Não vamos esquecer de honrar pessoas, de abençoar pessoas, de estender a mão para pessoas. Porque é pessoas que precisam de pessoas, tá bom? Fica aí essa porção de Provérbios para o teu coração. Leia o capítulo 28 de Provérbios. Se de repente eu estou falando com alguém aqui que ainda não é evangélico, não aceitou Jesus, aceite Jesus. Caminhe com Cristo. Deus, ele quer fazer uma grande obra na tua vida e através da tua vida. Tá bom? Que Deus continue te abençoando, você e sua casa. E se Deus tem te honrado, honre pessoas para a glória do nome do Senhor. Que tudo o Senhor vê e tudo ele traz a recompensa para nós no dia e na hora certa.